Dia 37 de Uma Vida com Propósito, partilhando sua mensagem de vida. Hoje a obra aqui do lado tá intensa, eu não sei se você vai conseguir me ouvir, mas eu vou tentar, vamos lá. Bom, como sempre, eu vou trazer aqui os meus destaques e nós vamos comentando ao longo do livro. Quem crê no Filho de Deus tem o testemunho de Deus nele. A vida de vocês é uma pregação. 1 Tessalonicenses 1:8. Deus lhe deu uma mensagem de vida para compartilhar. Deus quer falar ao mundo usando você. Você pode sentir que não tem nada para compartilhar, mas isso é apenas o diabo tentando mantê-lo em silêncio. Você possui um tesouro de experiências que Deus deseja usar a fim de trazer outras pessoas para a família da fé. Essa mensagem de vida está dividida em 4 partes. Primeiro, o seu testemunho, depois, as suas lições de vida, terceiro, as suas paixões devocionais, que são as questões pelas quais você mais se interessa segundo a forma que Deus lhe deu, e quarto, as boas novas, que é a mensagem da salvação. Sua mensagem de vida inclui o seu testemunho. O testemunho é a história de como Cristo transformou a sua vida. Essa é a essência do testemunho, simplesmente compartilhar as experiências pessoais no que diz respeito ao Senhor. Dar testemunho é uma das principais tarefas de sua missão neste mundo, porque é algo único. Não há outra história exatamente igual à sua, portanto, somente você pode contá-la. Você pode não ser um mestre da Bíblia, mas é uma autoridade quando se trata da sua vida. Na verdade, seu testemunho pessoal é mais eficaz que um sermão, porque os não cristãos veem os pastores como vendedores profissionais, mas veem você como um cliente satisfeito. Logo, vão lhe dar mais credibilidade. É mais fácil relatar histórias pessoais que explicar princípios, e as pessoas gostam de ouvi-las. Muitos céticos que não aceitam a autoridade da Bíblia escutarão sem resistência uma modesta história pessoal. A melhor forma de estar pronto é escrever o nosso testemunho e depois memorizar os pontos principais, dividindo em 4 partes. Como era a minha vida antes de conhecer a Jesus? Como percebi que precisava de Jesus? Como comprometi minha vida com Jesus? E a diferença que Jesus faz em minha vida. Sua mensagem de vida inclui as lições de vida que você aprendeu. A segunda parte da sua mensagem de vida são as verdades que Deus lhe ensina a partir das suas experiências com Ele. Davi orou: ó Eterno, ensina-me lições de vida para que eu possa permanecer no curso. Embora seja sábio aprender com nossas experiências, é ainda mais sábio aprender com as experiências dos outros. Não há tempo suficiente para aprender tudo na vida por tentativa e erro. Devemos aprender com as lições de vida dos outros. Aqui eu quero trazer até um exemplo interessante para mim, algo que minha mãe comentou sobre o relacionamento dela com o meu pai. Eu perdi meu pai quando eu tinha 11 anos de idade, num acidente de carro. E então eu não tive tanta convivência assim, mas a minha mãe comentou comigo certa vez que meu pai tinha uma dificuldade de conversar sobre os dilemas ali, né? Ter as DRs dos relacionamentos, né? Discutir a relação. E às vezes que tinha alguma questão, alguma rusga e tal, e às vezes ele ia fazer um carinho nela depois, alguma coisa, ela falava, poxa, eu tava chateada, eu tava magoada, eu precisava falar sobre aquilo, né? E o quanto ele, às vezes, enfim, não tinha essa compreensão, ele não conseguia entender isso dessa forma. E aí ela me falou sobre isso e eu lembro a primeira situação que eu tive com Alan, poucos meses de namoro, ficou lá cada um para um lado, achando que estava com razão, né? E aí lá pelas tantas ele foi me fazer carinho, eu falei, por que você está me fazendo carinho? Eu tô chateada ainda. Ele falou, eu também tô. Eu falei, então vamos conversar. Aí ele pegou e falou assim, tá, mas você acha que está com razão, eu acho que estou com razão, o que vai adiantar a gente conversar? A gente já conversou e não chegou a lugar nenhum. Eu falei, então a gente vai conversar até chegar em algum lugar. Porque se a gente não conseguir se colocar no lugar do outro, olhar a situação com os olhos do outro, a próxima vez que isso acontecer de novo, eu vou continuar achando que estou com razão, você vai continuar achando que está com razão e a gente vai continuar se chateando. Até uma hora que a última gota do copo transborda e a gente não dá conta e acaba o relacionamento. Então, assim, vamos procurar conversar para resolver.
E foi uma vivência que eu trouxe de uma experiência que a minha mãe me contou do casamento dela. E é uma coisa que o Alan fala, que um grande diferencial do nosso casamento, né, algo muito importante, foi o fato da gente aprender a conversar e a gente desenvolver isso. Então, assim, foi um grande aprendizado que eu trouxe, não da minha própria vida, mas do relacionamento dos meus pais, a partir do relato da minha mãe, e que fez toda a diferença para o meu casamento e para a minha família, né? Vamos completar agora 25 anos juntos, então o quanto esse aprendizado foi importante. Pois bem, escreva as principais lições de vida que você aprendeu. Pessoas maduras desenvolvem o hábito de extrair lições das experiências do dia a dia. Eis algumas perguntas para avivar a sua memória e fazê-lo começar a escrever. Essas perguntas são bem interessantes, então eu sugiro que você pegue um papel e uma caneta e já anote. O que Deus me ensinou com o fracasso? O que Deus me ensinou com a falta de dinheiro? O que Deus me ensinou com a dor, a tristeza ou a depressão? O que Deus me ensinou durante a expectativa? O que Deus me ensinou com a doença? O que Deus me ensinou com a decepção? O que aprendi com a minha família, minha igreja, meus relacionamentos, o grupo a que pertenço e os que me criticam? Sua mensagem de vida inclui compartilhar sua paixão pelas coisas de Deus. À medida que você se torna íntimo do Senhor, Ele o faz sentir uma paixão por algo que realmente importa para Ele, de modo que você possa ser o seu porta-voz no mundo. Pode ser uma paixão por um tipo de problema, por um propósito, por um princípio ou por um grupo de pessoas. Seja o que for, você se sentirá compelido a falar a esse respeito e a fazer o que estiver ao seu alcance para mudar a situação. Jesus disse: pois a boca fala do que está cheio o coração. Deus concede a algumas pessoas o ardor para defender uma causa. É quase sempre um problema que foi sentido na pele. Violência, vício, esterilidade, depressão, doença ou outra dificuldade. Você pode ter recebido de Deus a paixão por alcançar determinado grupo de pessoas com o Evangelho. Deus nos concede diferentes paixões a fim de que se concretize tudo o que Ele quer que seja feito no mundo. Você não deve esperar que alguém se entusiasme por sua paixão. Jamais menospreze a paixão que Deus concede a outra pessoa. Sua mensagem de vida inclui as boas novas. As boas novas revelam como Deus justificou a humanidade. As boas novas consistem nisto: quando confiamos na graça de Deus para nos salvar, pelo que foi realizado por Jesus, nossos pecados são perdoados. Passamos a ter um propósito para viver e nos é prometido um futuro lar no céu. O mais importante é que você aprenda a amar os perdidos tal como Deus os ama. Deus nunca criou uma pessoa por quem não sentisse amor. Quando Jesus estendeu os braços na cruz, ele estava dizendo: eis o tanto que os amo. Sempre que você se sentir apático sobre a sua missão no mundo, passe algum tempo pensando no que Jesus fez por você na cruz. Você deve se preocupar com os que ainda não creem, porque Deus se preocupa. A Bíblia diz: no amor não há medo. Se você tem medo de compartilhar o Evangelho de Deus com aqueles que estão a seu redor, peça a Deus que enche o seu coração de amor por essas pessoas. Enquanto existir uma única pessoa em sua comunidade que não faça parte da família de Deus, sua igreja precisa insistir em buscá-lo. Seu campo missionário está ao seu redor. Não perca as oportunidades que Deus está lhe dando. Aproveitem o máximo suas oportunidades para contar o Evangelho aos de fora. Alguém irá para o céu por sua causa? Será que alguém no céu poderá lhe dizer: eu gostaria de lhe agradecer? Imagine a alegria de encontrar no céu as pessoas que você ajudou a chegar lá. A salvação eterna de uma única alma é mais importante que tudo mais que você possa conseguir na vida. Somente as pessoas vão viver para sempre. Neste livro, aprendemos os 5 propósitos de Deus para a nossa vida, aqui nessa terra. Ele nos fez para que fôssemos membros de sua família, primeiro. Exemplos de seu caráter, segundo. Exaltadores da sua glória, terceiro. Ministros da sua graça, é o quarto. E mensageiros do Evangelho, o quinto. Desses 5 propósitos, o quinto pode ser realizado somente neste mundo.
Temos um tempo curto para compartilhar nossa mensagem de vida e cumprir a nossa missão. Eu falei sobre isso no vídeo passado, né? Pensando sobre o meu propósito de vida, tema para reflexão. Deus quer dizer algo ao mundo por meu intermédio. Versículo para memorizar. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Contudo, façam isso com educação e respeito. 1 Pedro 3,15. Pergunta para meditar. Olhando para minha história pessoal, com quem Deus gostaria que eu a compartilhasse? Bom, eu respondi. Com pessoas que passaram a vida acreditando que seu valor estava no que elas faziam e, com isso, negligenciaram sua saúde, seu corpo, que é o templo sagrado, suas conexões pessoais, seu propósito. Afinal, comumente quem é muito fazedor pode ter mais dificuldade para parar, olhar para si, autoconhecer-se. Assim, não acessando as suas características únicas e especiais, deixa de usá-las, deixando de colocar no mundo os dons e talentos que Deus lhe deu. É isso que eu estou procurando fazer aqui. Espero estar cumprindo parte do propósito que Deus tem para minha vida, inclusive com esse passo de gravar e compartilhar com você os dias, né, os capítulos de uma vida com propósitos, apesar do barulho de obra ao lado. Eu espero que você tenha conseguido se concentrar e se beneficiar desse conteúdo riquíssimo que esse livro está trazendo, virando tantas chaves aqui dentro, e eu espero que de alguma forma esteja fazendo sentido para você também. Eu te convido a curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e vamos juntos em busca de uma vida com mais propósitos.